Olá amigos, tudo bem? Nós vamos dar prosseguimento hoje ao estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, parte 7. Esta é a parte 7, nós vamos começar no capítulo 4. Deus abençoe a todos. Nós estamos nessa chamada quarta-feira de cinzas. O nosso Brasil, o ano começa sempre depois do carnaval, para valer, né? Eu espero que este ano seja um ano de bênçãos para você, para todos nós. Que seja um ano de libertação, um ano de prosperidade, de muita saúde. Deus e Pai, abençoa a leitura da Tua Palavra e ensina-nos segundo o Teu Espírito, para que não sejamos ensinados por homens, nem enganados, mas sejamos orientados pela Tua sabedoria divina, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos visto que o tema da Epístola de Paulo aos Gálatas é mostrar a eles que eles não podiam se fiar nas obras da lei, ou em obra nenhuma, para serem salvos. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho que ensina a graça de Deus, e que por esta graça somos salvos. Pela fé em Jesus, nós somos salvos. Esta fé, obviamente, vai produzir obras do bem. Você vai se tornar uma pessoa mais amorosa, um melhor pai, um melhor filho, e uma pessoa muito mais obediente a Deus, não por força nem por violência da lei. Eu vou obedecer a lei pela carne, porque você não vai conseguir. Mas você torna-se amavelmente obediente ao Senhor por intermédio do amor, da fé que atua pelo amor. Paulo vai falar isso lá no finalzinho de Gálatas, mas vamos... É bom que você entenda isto. Outra coisa que eu quero também deixar bem claro, que este estudo não é dirigido a nenhuma denominação religiosa. Nós estamos aqui fazendo um estudo para atacar uma igreja, para atacar uma denominação de maneira nenhuma. Nós estamos atacando falsos ensinos, se podemos dizer assim. Como Paulo, não seria eu, você teria que dizer, Paulo está atacando o ensino falso, que ele chama de outro evangelho, que perverte, traz perturbação, traz inseguranças contra a salvação, traz depressões e outras inseguranças que o cristão não precisa mais de ter, uma vez que ele pode crer com toda segurança em Jesus Cristo, seu Salvador. Então vamos aqui, capítulo 4, verso 1, ele falando sempre da lei e da graça. Esse é o tema para os Gálatas. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, o herdeiro no caso é o povo, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Quando você está debaixo da lei, você é um escravo da lei. Mas está sob tutores e curadores, porque ele é menor. Ele ainda não é maior, não tem independência. Até o tempo predeterminado pelo Pai. Olha que comparação linda que ele faz. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Veja que rudimentos do mundo são. Não toque nisso, não faça aquilo. Ele vai falar os rudimentos, a doutrina de homens, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E você vivia dentro dessa cerca, que eles chamam de rudimentos do mundo. São doutrinas de homens. A pior coisa que tem é você viver debaixo da escravidão das doutrinas do homem. Vindo, porém, olha, uma coisa que já veio há 2019 anos atrás. Vindo, porém, a plenitude do tempo, o tempo certo de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre é em cima, sob é debaixo, sob a lei. Por que Jesus guardou a lei? Porque ele veio como judeu debaixo da lei. Depois que ele cumpre, morre na cruz, ressuscita, dá-se início ao verdadeiro Novo Testamento. Ao período em que nós, pela fé em Cristo, podemos obedecer, não como escravos, mas como filhos, à vontade de Deus, se você quiser chamar de lei. Mas Jesus disse, a minha lei é novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também ele sintetizou amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Nascido sob mulher? Sim. Debaixo de quê? Jesus chega num período em que todo Israel, e ele como judeu também, estavam debaixo da lei.
Jesus não ia chegar aqui, ia ser um desordeiro, um indisciplinado e deixar de cumprir, por exemplo, a lei. Ele tinha que cumprir a lei, ele veio debaixo da lei. É depois da sua morte na cruz e ressurreição que muda-se a visão. Não muda a lei. A lei permanece, mas a lei está dentro dos nossos corações. E muda-se alguns aspectos que você precisa interpretar da lei. Porque você não vai ser forçado, você não vai ser apedrejado caso não cumpra a lei. Não, absolutamente. Vai vir uma expectativa horrível dentro de você de ter transgredido a vontade de Deus. E alguns aspectos foram mudados, como aquela lei que Deus dá para o seu povo especificamente, que era tendencioso à idolatria e que havia saído do Egito em Êxodo. Eu falo quanto ao 7º dia. Para resgatar, olha por que Deus enviou o seu Filho. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aqui vale a pena pararmos um pouquinho para você fazer uma avaliação. Você está relacionando-se com Deus como filho ou como escravo? Porque o escravo, ele tem um relacionamento diante da lei de medo. Ele tem medo. Ele não desobedece à lei por medo. O filho não. Ele não desobedece à lei do pai por amor. O filho é filho. E ele sabe que o pai o ama. O escravo não tem certeza que o pai o ama. Os homens do Velho Testamento, que viviam debaixo da lei, eles tinham tanta insegurança sobre o caráter de Deus, que nenhum homem do Velho Testamento chamou a Deus de pai. Ninguém se atreveria a chamar Deus de pai, porque a consciência que eles tinham era de um Deus temível, de um Deus terrível, um Deus impiedoso, que tinha que obedecer à lei, senão ele iria castigar imediatamente, etc. e tal. Mas como filho, não. Você não pode ter medo do seu pai, mas respeito. E por amor você vai fazer a vontade do pai. Então o seu relacionamento, querido e minha querida, com Deus, é um relacionamento de filho para pai ou um relacionamento de escravo para senhor? Ele é senhor, mas é pai. Ele ama, perdoa. E como você se relaciona com ele? Se você se relaciona como escravo, você vai ter a pior das vidas. Vai ser o tal do crente triste, depressivo, deprimido, inseguro quanto à salvação. Ah, será que Deus me perdoa? Essas perguntas, será que Deus me perdoa daquele pecado que eu cometi mesmo tendo confessado? São perguntas de quem vive como escravo. Não conhece o amor, a natureza do amor do Pai. Será que realmente eu estou salvo? Será? Quer dizer, essa insegurança é típica do escravo. Mas o filho, ele fala com seu pai, ele conversa a qualquer hora, todo dia, toda hora. Ele não tem um dia para se relacionar mais com seu pai. Ele se relaciona mais com seu pai todos os dias. É novidade de vida. Você está servindo a Deus como escravo ou como filho? Se está com filho, como filho, está saudável. Outrora, porém, no verso 8 do capítulo 4 de Gálatas, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que não são, que por natureza não são. Existe outro Deus? Não existe. São mentiras de Satanás. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, como dos escravos, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Vamos ver os rudimentos fracos e pobres que Paulo se refere, que o escravo vive assim, mas o filho não pode viver assim. Vamos ver? Ele diz, verso 10, não precisa nem de eu explicar. Guardar dias, coisa de escravo, e meses, e tempos, e anos. Este dia eu tenho que guardar. Este mês é a festa daquilo,
essas festas todas que são comemoradas aí. É incrível que há igrejas que condenam o catolicismo e falam assim, olha, o catolicismo é a besta, o catolicismo é a religião da besta, é a religião contra o povo de Deus, mas celebram todas as festas que a Igreja Católica estabeleceu. Páscoa, Semana Santa, na Semana Santa faz até a Semana Santa mesmo, como a Igreja Católica é que ordena isso, porque não conhece a graça de Deus, perdoe-me dizer assim, porque não é necessidade disso. Semana da Páscoa, Semana de Santa, Corpus Christi e blá blá blá. Paulo disse, esses são rudimentos fracos, guardar dia, guardar meses e tempos e anos. Aí Paulo disse, receio de vós, tenho eu trabalhado em vão para convosco. Falou, será que eu preguei o evangelho para vocês à toa? Para vocês ainda estarem guardando um dia, por exemplo. Guardar um dia para Deus, vocês têm a tendência de desprezar os outros dias. É melhor você viver todos os dias para Deus. E é um dia que você vai à casa de Deus, cultuar a Deus, o que você achar melhor. Se achar sábado, ótimo. Se achar domingo, tudo bem. Mas não pode fazer de um dia de escravidão. E nesse dia eu sou escravo, eu tenho que fazer isso, não posso fazer aquilo. Já entrou em relacionamento de escravo. O respeito a Deus é diário, é todo dia, todo momento. Essa é a novidade de vida que a graça vem trazer. E nem achar que Deus está lá em cima, vigiando você, investigando você, para ver você cometer algo errado e riscar o seu nome do livro da vida. Uma vez que os nomes estão inscritos no livro da vida, né? Nem escritos, né? Mas enfim. E aí o final aqui, até esse meio que eu vou hoje, que eu vou fazer uma mensagem breve, Paulo fala, sei de qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo parece que contraiu uma enfermidade nos olhos desde que ele viu a gloriosa luz de Jesus no caminho de Damasco. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação, por que vocês agora estão saindo do evangelho da graça e entrando nesse evangelho de escravidão? Pois dou testemunho que, se possível for, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por dizer a verdade. Esta frase, no capítulo 4, verso 16, você vai guardar. Quando você fala a verdade, para algumas pessoas você parece como inimigo. Há pessoas que não gostam de ouvir a verdade. A verdade é que Jesus ama, que você é salvo pela graça, mas tem gente que fala, não pode ser assim. Ah, Deus não vai salvar a gente assim à toa, só por eu crer nele. Tem que fazer mais alguma coisa. Ele vai me exigir mais. Não vai exigir, você não é escravo. Ah, não é só isso não, eu tenho que fazer isso também para acrescentar a essa obra, a minha salvação. Não. A bondade de Deus é tão grande, você é tão mal, que você não crê na bondade, no amor da graça de Deus. É difícil para você. Então, quando você vai falar a verdade, você passa por inimigo. E quando você fala mentira, você passa por amigo. Há pessoas, por exemplo, que gostam de ser escravizadas. Não, aqui eu gosto porque aqui tem lei. Aqui tem rigidez. Aqui, se errar, eu vou expulso. Jesus nunca expulsou ninguém. Ele não expulsou a mulher adúltera. Ele disse, nem eu te condeno. E ele está debaixo da lei. Ela deveria ser apedrejada. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Tenho certeza que o amor de Jesus sobre aquela mulher fê-la uma mulher diferente. Não mais uma mulher que andava em adultério, no pecado do adultério, mas uma mulher temente a Deus. Então, há pessoas que gostam de estar debaixo da escravidão, gostam de estar debaixo da chibata. Então você tem espírito de escravo, você não tem espírito de filho e não conhece a Jesus nem o evangelho de Jesus. Perdoe-me dizer isso, mas esta é a verdade. Você às vezes se torna inimigo, aparentemente você não é inimigo, né? Por dizer a verdade. Paulo disse, será que eu estou me tornando inimigo de vocês por estar dizendo a verdade? Será que eu, Renato Suete, estou tornando inimigo, seu inimigo, por eu estar pregando isso aqui, a Bíblia? Eu estou falando da Bíblia. Eu não estou lendo um livro que eu fiz, nem que algum autor ou algum autor fez. Estou estudando a Escritura e procurando interpretar o mínimo possível
para que, você, que a clareza dessa verdade chegue até você em letras gigantes no seu coração. Não me tenha como inimigo. Eu amo a você. Por amor é que eu estou fazendo isso. E a gente leva muita incompreensão por falar a verdade. O que eu estou ganhando com isso? Eu estou aqui chamando você para ir a alguma igreja? Saia dessa igreja, vem para aquela, vem para a minha igreja. Eu não estou falando isso. Eu estou apenas estudando a Bíblia. Mas há pessoas que nos têm como inimigo por nós falarmos a verdade. Lamentavelmente. Está na Bíblia também. 4,16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Você me tem como inimigo por eu falar a verdade para você? Você quer continuar na mentira? Os que vos obsequiam, verso 17, não fazem sinceramente, esses que ficam te agradando, bonzinho e tal. Então a pessoa que fala mentira, ela se esforça para ser bonzinho, dá uma aparência de santo, porque ela não é. Quem quer dar uma aparência de uma coisa, dá a aparência do que ela não é, porque se ela fosse, ela seria simplesmente o que é, e não faria um mise-en-scène, não teria uma aparência, não faria uma máscara. Ela é o que é. Mas esse excesso de educação, bondade, às vezes em casa, bate na própria esposa, é um leão contra os seus filhos, no mau sentido de ser leão, enfim. Mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Ele está falando dos judaizantes. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sinto dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo disse, Cristo não foi formado em vocês ainda. Vocês não conhecem o Evangelho de Cristo, e sim uma série de leis e mandamentos e ordenanças que não vos levam a nada. Então Paulo sentia dores de parto, porque eles eram filhos dele na fé. Puderam estar presente agora, convosco falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Aqui eu termino a parte 7, mas a oitava parte, eu vou entrar na alegoria de Sara e Agar, que é sensacional. Você pode até já ir lendo na sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 21, que é a segunda metade do capítulo 4, finalzinho. A alegoria de Sara e Agar tem que fazer um programa só para isso. Sara e Agar. Uma nasce segundo a carne, a outra gera um filho segundo a carne e outra gera um filho segundo o Espírito. Isaac representa a graça e Ismael representa a lei. É muito, muito forte esta epístola de Paulo aos Gálatas. Eu espero que você esteja acompanhando, que isso lhe esteja edificando. Não estou falando como seu inimigo, mas como seu amigo. E oro por você. Pai querido e amado, abençoa, Deus, este estudo, para que através da tua palavra, esta palavra provoque mudanças verdadeiras em nós. Mudanças verdadeiras, objetivas e plenas, para que nós possamos andar como filhos e não como escravos do Senhor. O Senhor não nos tem como escravos, mas como filhos. O Senhor nos adotou, nos recebeu aos gentios como filhos do Senhor. Que nós aprendamos a viver neste amor, a obedecer neste amor, a sermos orientados neste amor, para conhecermos a grandeza, a plenitude do amor e da graça de Jesus Cristo. Neste nome te oro, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a você, a sua família. Vamos à parte 8 no próximo segmento. Não se esqueça de acompanhar a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, para você ter sequência nestes estudos de Gálatas e entender bem aquilo que o Espírito de Deus quer mostrar para você. Quero pedir a você que vai no meu canal do YouTube, que faça a sua inscrição e ative o sininho, para que quando entrar uma mensagem nova, como essa que vai entrar, você seja alertado que tem mensagem nova para você assistir conosco. Deus o abençoe. Sinceramente desejo que este seja o melhor ano da sua vida, da minha vida, da nossa vida, para você e para a sua família. Um grande abraço do Renato Soete.